Se você tem entre 20 e 30 anos, você tem uma vantagem injusta sobre todo o resto das pessoas, basicamente. Tudo bem? E você deveria aproveitar este momento da sua vida, esta fase em que você tem essa vantagem, para tomar decisões um pouco mais arriscadas, para arriscar realmente e correr atrás do que você pensa ser a sua vida ideal, algo do tipo. E hoje eu vou trazer aqui 6 elementos que demonstram por que você deveria aproveitar esses 10 anos, essa década, né? Se você já tá mais para lá do que para cá, como eu, 26, talvez menos anos, você deveria aproveitar isso para construir uma base para o que vem a seguir, para os anos que vem a seguir, ou até mesmo errar e descobrir que errou durante esse momento, porque é melhor errar agora do que errar depois. Antes de passar para os fatores aqui que eu vou falar, é importante que, por que entre os 20 e 30 anos? Porque antes disso, é muito difícil que você tenha poder de decisão, que você tenha aprendido as coisas, você é muito novo e jovem é burro. Eu era muito burro e idiota quando eu tinha 16, 17, 18 anos. Então, a partir dos 20, você tem alguma autonomia, talvez esteja acabando na faculdade, talvez já esteja trabalhando. Então, por isso que faz esse sentido. O primeiro fator, ele é fisiológico. Aqui, o tempo é muito implacável. Quando você tem entre 20 e 30 anos, você tem mais disposição, mais testosterona, mais hormônios à flor da pele, tudo para poder correr atrás do que você quer, do que você acredita, da vida, de trabalhar mais, de fazer mais. Nos primeiros anos trabalhando com internet, eu trabalhava muito. Mas eu consegui aguentar aquilo ali porque eu era mais novo. Até do que eu sou hoje, mas realmente porque eu tinha pique para fazer isso. Se eu precisasse fazer hoje, provavelmente eu faria. Não naquele nível, talvez, mas conseguiria. Agora, com 35, 40 anos, você não consegue fazer isso. O tempo é implacável. Para as mulheres, o tempo é implacável ainda mais. Porque existe uma janela fisiológica para quem quer ter filhos, ela é muito cruel. Então, quanto antes você correr atrás dessas coisas, para a mulher principalmente, melhor para ela. Então, o tempo fisiológico, a fisiologia ela não mente, a biologia ela não mente. Então, com 25 anos, você tem uma ressaca e você se cura no outro dia. Com 39 anos, fica 3 dias de molho. Com 39 anos, o esforço físico, uma noite sem dormir, tudo isso é muito mais afetado. Seus hormônios estão completamente desregulados. Então, o aspecto fisiológico, ele é cruel. Ele é cruel. Queira você ou não. Isso não é etarismo, é dizer que, cara, quando você está nesse pique, quando você está nessa flor da idade, entender isso e aproveitar esse momento para ter vantagem sobre os outros, para conseguir se destacar, ele é muito importante, perfeito? O segundo ponto, aqui o segundo elemento, é que você tem tempo para errar. Reloginho aqui. Por quê? Você tem tempo para errar. Primeiro, porque você é novo. Então, eu sempre falava para minha esposa, quando a gente estava pensando em tomar alguma decisão um pouco mais arriscada na nossa vida, como, por exemplo, se mudar para cá, que se tudo desse errado na minha vida e eu perdesse os próximos 5 anos, eu ainda teria 31 anos. Uma pessoa que tem 35, ela já vai ter 40. O tempo já vai começar a cobrar. Então você tem tempo para errar porque você tá... É o tempo. Então você tem tempo para errar porque se você errar e se você perder muito tempo ainda, você ainda tem muito tempo para recuperar. Com 20 anos, cara, se você tomar 5 anos de decisão merda, não decisão merda em questão de ser porra louca, mas decisão de tipo, cara, eu fui arriscar e me ferrei. Você ainda tá com 25 anos. Você ainda é mais novo do que eu. E o outro fator do tempo para errar é que quando você tem entre 20 e 30 anos, geralmente você tem os seus pais vivos. E por que isso é importante? Porque arriscar tendo uma segurança de que você tem um porto seguro se der merda é muito mais fácil. Quando você tá com 40, com 50 anos, talvez seus pais não estejam mais vivos. Eu tenho 26 e a minha mãe tem 62. Vai fazer 62. Fez 62. Eles tiveram filho tarde. Então, quando eu tiver com 40, 36, minha mãe vai ter 72. 46, minha mãe vai ter 82. Então,
a chance de que o tempo comece a chegar para ela é muito maior. Então, arriscar, ter uma segurança, geralmente ter os seus pais vivos e poder arriscar, sair de casa e fazer as suas coisas. E se der tudo errado, olha, filho, você tem um colchão aqui para dormir, um quarto para dormir. Acontece principalmente com quem tem entre 20 e 30 anos. Quando você vai ficando mais velho, a chance de que você já tenha perdido seus pais é muito maior. Então, aproveite que você tem tempo para errar e tome as decisões que talvez daqui 10, 20 anos você não vai conseguir tomar. Porque vai ser muito mais arriscado. E esse é justamente o ponto 3. Você tem menos responsabilidade. É mais fácil para mim, que tenho a minha esposa e meus 2 gatos, tomar decisões mais arriscadas do que para um cara que tem 35 anos, 3 filhos para sustentar. Cara, ele não vai tomar risco. É muito mais difícil dele tomar risco. A vida dele tem mais gente dependendo dele. Às vezes o cara tem uma empresa, 50 funcionários, 10 funcionários, banca a mãe dele, banca o pai dele, ele não pode tomar decisões arriscadas. Ele já tem responsabilidade demais. E a vida cobra. Quando você tem responsabilidades, a vida cobra. Então, quando você tem entre 20 e 30 anos, pode ser que você já tenha filhos. Mas as pessoas têm filhos cada vez mais tarde. Então, se você parar pra pensar, o momento de você tomar decisões malucas é quando você não tem muito a perder, que é justamente o ponto 4. Pouco a perder. Você tem muito pouco a perder. Você não construiu nada, você não conquistou nada. Se você sair, tomar uma decisão errada, o que tu perdeu? Tempo. E você tem tempo para errar. 5 anos. Tu ainda tem 30 anos, tu ainda tem 28 anos, tu ainda tem 25 anos. A única coisa que tu perdeu é tempo, que é o que você tem hoje. A pessoa de 40 anos, ela queria ter a sua idade, porque ela queria ter tempo para poder perder, para poder errar. É muito importante entender isso. Quando você tem pouco a perder, o que você está arriscando? Quando eu saí de casa a primeira vez que eu fui morar sozinho com a minha esposa, a gente tinha muito pouco a perder. A gente não tinha muita conta, a gente não tinha basicamente nada, não tinha um financiamento, não tinha nada para pagar. Se desse tudo errado, era muito mais fácil voltar. Agora, quando você tem 35 anos, 3 filhos, um financiamento de uma casa, ou uma casa para manter já paga, você tem outras coisas, uma faculdade daqui a pouco para pagar. Cara, você tem muito a perder. Muito a perder. Isso vai te travando. E é o normal da vida. Você vai, conforme o tempo passa, você vai buscando cada vez mais segurança. Mas se você tem entre 20 e 30 anos, é o momento para você tomar essas decisões que você não tomaria. Uma decisão que eu tomei esse ano foi sair do meu estado, onde eu morei a minha vida inteira, e mudar para Curitiba. Mudar de país, basicamente. Eu usava essa analogia, porque para mim foi uma viagem de quase 4.000 quilômetros. Eu vendi tudo que eu tinha, basicamente, e me mudei com a minha esposa. Por quê? Eu tenho pouco a perder, perfeito? O 5º ponto, vou dar desenhar uma seta girando aqui, é a capacidade de pivotar na vida. Capacidade de você tomar decisões e mudar o rumo de para onde você está indo. Eu sou formado em arquitetura e eu trabalho com internet. Eu não tinha feito uma carreira na arquitetura. Eu estava me formando e entrei no mundo da internet e hoje vivo disso e sou muito feliz com o que eu faço. Mas tem um porém. E esse porém é, eu consegui pivotar porque era mais fácil para mim. Eu consegui pivotar porque era muito mais fácil para mim aprender uma habilidade nova, aprender a trabalhar no meu mercado, aprender a desenvolver essa habilidade. Eu tinha mais tempo, eu podia passar mais horas na frente do computador, eu não tinha um filho para dar atenção, nada. Então para mim era muito mais fácil. Para uma pessoa que tem 35 anos, quando ela tenta se reposicionar no mercado de trabalho, quando ela tenta mudar de profissão, é mais difícil. É muito mais difícil. E a gente sabe disso. Essa é a realidade. Não tô aqui plantando uma coisa irreal para você. É a realidade. A realidade é essa. Queira você ou não, a realidade é essa. Então, se você tem entre 20 e 30 anos, você tem a capacidade de pivotar, de mudar completamente o rumo da sua vida, muito grande. Você não construiu uma carreira, você não tem uma reputação para manter que te impede de fazer as coisas. Isso é muito importante, porque quando você já tem isso, cara, sei lá, era um arquiteto famoso que já tinha e estava infeliz. Cara,
Todo mundo vai falar pra você que isso é loucura, que você tá ganhando bem, que você tá fazendo as coisas certo, que você tá se mantendo, você tem um nome e agora você vai começar a trabalhar com internet, esse negócio de internet. Não, cara, você tem filho pra criar, você tem conta pra pagar. Você vai fazer isso mesmo? Tomar a decisão de moleque? Tomar a decisão de moleque, quando você pode tomar, ela é muito importante. Por isso que eu fiz isso, porque eu não tinha essas coisas. E o sexto ponto, cara, é que você tem mais acesso a trabalho. Não tem crase, Luiz. Você tem mais acesso a trabalho. Você tem mais acesso ao mercado de trabalho quando você é novo. E aí pode parecer uma coisa estranha, porque você não tem experiência, você não tem carreira, como que você tem mais acesso ao mercado de trabalho? É porque quando você é novo, você tem uma gama de empregos e coisas que uma pessoa mais velha não aceitaria fazer ou não tem disposição para fazer. Trabalhos mais braçais, trabalhos que exigem muito do físico. Então tem muita coisa que você só vai conseguir quando você for mais novo. E até aceitar fazer porque você é mais novo. Não me entendam mal, vou dar um exemplo aqui. Cara, um dos trabalhos que mais tem rotatividade, mais difícil de manter gente, é caixa de supermercado. Porque é um trabalho, cara, horrível. Horrível. Um trabalho que você trabalha 6-1 e você ganha pouco. Mas um jovem que tá começando a vida dele, sei lá, perdeu o emprego ou não deu certo a empreitada na internet que ele tava fazendo. Ele vai falar, cara, eu vou trabalhar 6 meses aqui para me reestruturar. Depois eu faço outra coisa. Depois eu consigo algo melhor. Agora, uma pessoa de 60 anos, cara, uma pessoa de 40 anos, é muito mais difícil aceitar fazer isso. Porque o corpo cobra. Lembra do fisiológico. O corpo vai cobrar de você ficar sentado 10, 12 horas por dia, sei lá, numa cadeira de caixa de supermercado. É foda, cara. É foda. Então você tem mais acesso a trabalho. Por mais que não seja o melhor trabalho, você tem mais acesso. Você tem acesso à tecnologia, você tem acesso à inteligência artificial, você tem acesso a coisas que as pessoas mais velhas não têm acesso. Então é uma vantagem muito injusta. Você tem mais físico, mais disposição, pode dormir menos, pode trabalhar mais. Você tem mais tempo para... Pensa, eu converso com minha esposa, se você hoje tem 20 anos e você perde 15 anos da sua vida agora, fazendo tudo, andando, patinando, sem conseguir construir nada. Tá com 35. Pô, passou o tempo, tá com 35. Agora tu vai ter que pensar um pouco melhor. Mas tu tá com 35. Se tu tá com 35 e perde 15 anos, tu tá com 50, filho. Aí o tempo já passou. Aí, meu amigo, era o momento em que você devia estar com uma base para poder construir as outras coisas. Ali, tomar decisões mais racionais ao invés de decisões mais arriscadas. Porque você vai ter responsabilidade, tu vai ter filho. Tu uma faculdade, um filho pra pagar, sei lá. E você tem muito a perder. E você tem menos chance de pivotar na vida. Você tem menos acesso ao mercado de trabalho. Então, ter entre 20 e 30 anos vai te dar uma vantagem injusta, muito grande sobre essas pessoas. Você tem que saber aproveitar. Você tem que saber o que fazer. E como a internet mudou a minha vida, eu acredito que ela pode ser a saída para você mudar. Pode ser criando conteúdo? Pode. Pode ser prestando serviço? Pode também. Eu comecei prestando serviço. Até hoje presto serviço. Mas existe muito mais possibilidade. Para mim, pelo menos para quem é novo, dentro da internet. Aqui embaixo vai ter o link para um vídeo que eu gravei falando sobre a nossa comunidade de criadores, que pode te ajudar a começar a dar o start na internet. Começar uma empreitada arriscada. Se você tem um trabalho e você tem 20 anos, você consegue fazer um trabalho depois do trabalho. Você consegue fazer outra coisa, perfeito? Clica aqui embaixo, assiste esse vídeo que pode te ajudar a aproveitar essa vantagem injusta que você tem em relação às outras pessoas. Um abraço e até a próxima.